puxa para todo mundo ver. Prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. A voz da tradição de hoje é por conta de Marco Aurélio Ávila e Carmen Ávila, professores do CTG, múltiplo campeão do Enarte, não vou falar dos outros títulos, vou deixar que eles falem, CTG, Aldeia dos Anjos, da nossa querida Gravataí. Muito boa noite a vocês, sejam bem-vindos ao programa Voz da Tradição, Marco Aurélio e Carmen. É uma honra recebê-los em nosso programa, porque o nosso telespectador é muito exigente, porque nós temos o patrocínio da Tecnisan, e a Tecnisan diz, eu preciso saber o nível de entrevistados. Então a gente seleciona bem. E para nós é uma honra recebê-los aqui. Recém-chegados da Turquia, perguntar se eles tiveram um título ou não, só olhar para a mesa, depois nós vamos falar sobre isso, porque muito antes desse título aqui tem infinidades de títulos. E eu vou querer saber deles, todos, que eles participaram e contribuíram para que o Aldeia dos Anjos seja um dos CTGs mais conhecidos no mundo inteiro, não é no Rio Grande do Sul, no mundo inteiro. Porque esse pessoal viaja umas quantas vezes. Sejam bem-vindos ao programa Voz da Tradição. Muito obrigado, muito boa noite a todos os telespectadores do programa. E é uma honra estar aqui, né? O convite do nosso amigo Lomir, de longa data, está aqui passando um pouquinho do que a gente viveu, do que a gente vivenciou aí para todo mundo saber. Ok, Carmen, muito obrigado pela tua presença, acompanhando o Marco, esse casal maravilhoso que o mundo inteiro conhece. Muito obrigado, nós é que agradecemos o convite e estamos muito felizes por poder vir aqui contribuir com o programa e levar a informação para as pessoas que gostam, que apreciam o nosso trabalho e que acompanham também. Para nós, esse dia de hoje está sendo muito feliz, né, por poder ter essa oportunidade de contar um pouco da nossa história também, para todos que apreciam. Muito obrigado, Carmen. Eu vou iniciar perguntando a Carmen, já que ela está com o microfone em mãos. Começou na Aldeia dos Anjos, Carmen? Eu iniciei minha vida tradicionalista no CTG Chaleira Preta de Gravataí também. No Chaleira Exatamente. Preta. Meu pai, Arno Miller, foi patrão desta entidade por algum tempo. E depois eu dancei lá na Invernada Mirim, um pouco da Juvenil, e posteriormente, então, ingressei no CTG Aldeia dos Anjos, do qual eu faço parte até hoje. Então, participei da Invernada Juvenil, fui prenda regional da primeira região pelo CTG Aldeia dos Anjos. Depois ingressei na Invernada Adulta e estou dançando até hoje e representando o meu CTG desde... Quando chegou na Adulta, a Aldeia já tinha títulos. A Invernada Adulta do Aldeia já tinha títulos, sim, claro. O CTG Aldeia dos Anjos já tinha sido premiado em Fegarte. Né, na época do Fegarte, o Aldeia já tinha sido campeão. Exatamente. O primeiro título foi na época do Mobral, né, Marco? Se tu podes me confirmar. Foi no Mobral, Marco? Foi no Mobral. Tu já dançava na Aldeia, Marco? Não. Tá. Depois eu te pergunto onde começou. Não vamos Mas atropelar. O primeiro título do Aldeia expressivo, assim, foi em 1978, terceiro lugar. Aí que era o Mobral. Era o Mobral. O campeão foi o Brasão do Rio Grande e o segundo lugar o Ponte Crioulo de Esteio. E aí depois de 79 o Aldeia dos Anjos foi vice-campeão do Mobral. E aí depois, 85, foi vice-campeão novamente, último Mobral, vencido pelo Estância da Serra de Osório, já em Farroupilha, porque antes ele era itinerante. E aí depois, 87, primeiro título, Fegarte, segundo Fegarte, em Farroupilha. Então foi a partir de 89 que eu faço parte desse CTG. E então já tinha sido premiado. E desde então vem fazendo participações, né, todos os anos, graças a Deus, devido ao nosso trabalho e o trabalho da nossa equipe, representando sempre muito bem essa entidade a qual estamos defendendo, né, com bastante orgulho sempre. Ela está sendo muito modesta, participando anualmente e tal, ou seja, conquistando um título anualmente. Porque desde que eu apresento o Enarte,
O Aldeia está sempre na lista dos finalistas. Sempre. Sempre na lista dos finalistas. E, sempre com uma graduação, sempre com uma pontuação muito alta. Sempre, sempre. E dos internacionais nós vamos falar depois. Marco, vamos ver o Marco. E tu começou aonde? No Aldeia, Marco? Eu comecei a minha vida tradicionalista no Estância de Sapucaia do Sul. Sapucaia? Sapucaia do Sul. Em 87. Né? Comecei a participar do grupo grupo adulto, não tive a oportunidade de passar por fase juvenil. Já iniciou no adulto? Já, não tive essa oportunidade, assim, que é uma vivência interessante que a gurizada pode ter. Aí grupo adulto já, em 87. Aí minha primeira participação competindo foi no rodeio de Gravataí. Rodeio crioulo lá na antiga área, lá na faixa de Taquara. Aquela faixa de Taquara. Aí ganhamos, né? Para mim era algo novo, a primeira apresentação, já com vitória, então foi interessante. E aí, 88, 89 eu já vou para o Lanceiros da Zona Sul, de Porto Alegre. Lanceiros da Zona Sul? Dancei 2 Fegartes lá, Fegartes, hein? 89 e 90, pelos 3G Lanceiros da Zona Sul. Até participei no caso da campanha para levar o Beloni para lá. Que era Lanceiros. Era muito amigo do Fábio, do filho dele e tal. Isso. A gente acabou conseguindo levar o Lanceiros foi campeão do Fegarte também, não foi? Ou do Enarte? Foi campeão, acho que já era Enarte, já. 2002. Então já era Enarte. Já era Enarte. Já era Enarte. Isso mesmo. Em 2002 o Lanceiros foi campeão. Lanceiros foi campeão. E aí depois, em 91, em 91 eu já fui para a Aldeia dos Anjos, a convite Valeci Cabeleira Pitelo, meu padrinho de casamento. Aliás, Aldeia dos Anjos, quando fala Aldeia dos Anjos, vem 2 pessoas na imagem dos tradicionalistas. Valeci e o Pereto. Essas 2 imagens... Patrões de muitos anos. Tanto que o Valeci Pitelo é patrono. É patrono. É patrono da entidade. E o Francisco Pereto, Chico Pereto, foi patrão muitos anos. Meu padrinho de casamento também. Nosso padrinho de casamento. Então, eu fui através do Valeci para lá, já namorava a Carmen, já éramos namorados, e aí me transferi para Gravataí. No caso, me transferi a minha dança, né? Participar da entidade. Exatamente. Em 91, eu passo a fazer parte do grupo adulto. Que maravilha. E quando surgiu os professores Marco e Carmen? Como dançar, iniciar? Quando é que surgiu? Olha, vamos dar aula. Como é que começou isso? Nós já éramos professores, instrutores de grupos mirins, grupos de base. Já começávamos os grupos de base. Aliás, o Aldeia tem isso por norma, né? A gente sabe que quem dá aula para as invernadas mirins, juvenis, veterano e adultos são integrantes da invernada adulta. Fizeram parte, a maioria já fez parte do grupo, né? Então, assim, nós éramos professores, dávamos aula para grupos mirins, nos conhecemos em competição, no rodeio da Barra do Ribeiro, e eu levando a mirim do Estância Sapucaia, a Carminha mirim do Aldeia. Com o tio Ito. Tio Ito? Era instrutor na época e eu acompanhava ele dando uma força para as prendas, e foi aí que nos conhecemos nesse rodeio, competindo um contra o outro, e foi onde tudo começou. Depois ele que maravilha. Começou a fazer parte então do Aldeia dos Anjos, e por um bom tempo nós fomos responsáveis pela invernada mirim do Aldeia dos Anjos. Muito depois trabalhamos com a invernada juvenil também, né? Então sempre atuando como professores dentro da nossa casa. Quem era o professor antes de vocês no Aldeia? Em relação, bom, a invernada adulta, a principal. Assim, eu sou o 5º professor do grupo adulto da história. Da história do grupo adulto. Da história do grupo adulto. Então, antes de mim era o Paulo Guinato. Paulo Guinato. Então, aí o que acontece? O CTG foi fundado em 56, né, em função de um grupo de danças que existia em Gravataí, tinha sido montado numa escola. Então, montaram o CTG Aldeia dos Anjos. Então, ele começou com um grupo de dança. E aí, de lá para cá, nessa trajetória toda, acho que são 58 anos. 58 anos. Então, nisso eu sou o 5º professor da história. Em 58 anos, o 5º professor. 5º. Talvez seja o segredo de muitos títulos. Dar continuidade a trabalhos. E, acima de tudo, uma filosofia, né? Nós temos, o Aldeia dos Anjos é uma escola, não só de dança, mas uma escola para a nossa vida também. Lá dentro nós aprendemos muitas coisas,
como disciplina, né, como ter responsabilidade com as coisas. E eu acredito que todos nós dançarinos que estamos há muito tempo neste CTG, aprendemos muito lá dentro. E muito com essas pessoas que fizeram parte dessa história e que hoje nós estamos dando continuidade. Eu aprendi muito com o Paulo Guinoato, que foi o posteiro, né, antes do nosso trabalho, e continuo aprendendo muito né, no convívio com ele. Então, acho que isso é o legado que nós que temos. Deixa um né, pro outro. Que deixa Paulo, como é o sobrenome do Paulo? Paulo Ricardo Guinoato. Esse é o Paulinho do Aldeia, O Paulinho do Aldeia, onde o Brasil exatamente. todo conhece, o Paulinho do Aldeia. E aí então se conheceram e começaram a dar aula com na Mirim e tal, e aí... Na categoria de base da Aldeia, e aí... Quinto professor Da história do grupo adulto. do grupo adulto. Nós assumimos mesmo, e a partir de 1994, final de 93, o Paulinho... Em 94 vocês assumiram adulto. O grupo adulto. Comando, o Marco, no caso, como instrutor, né, como posteiro. Então, Quantos títulos, Marco? Primeiro lugar. Tá, eu tenho... Não, o o Marco, CTG quantos títulos? O CTG tem 10. tem 10 10. E eu dançando, como dançarino, tenho 9. Dos 10 tu tem 9. Dos 10 eu tenho 9. Dançando pelo Aldeia. Dançando pela Aldeia. E tu, cara? Mesma coisa, cara. Mesma coisa. Eu tenho 9 Dos 10 títulos. títulos do Aldeia, vocês têm 9 dançando. Exatamente. Porque vocês ainda dançam, como professores Sim. ainda dançam Sim. no grupo adulto. Que espetáculo, que maravilha. Marco, me diz uma coisa. A gente sabe das dificuldades que existem entre patronagem. No Aldeia é mais tranquilo isso em relação a esses patrões que tu disseste, diversas vezes patrões, o Valeci, o Pereto. Ficou mais tranquilo para vocês trabalharem por ter esses dois homens como líderes do Aldeia dos Sempre Anjos? foi, assim, lá é uma continuidade de trabalhos. Então, a Aldeia é algo assim, ó, é um prédio, eu gosto de fazer essa comparação, essa analogia, é um prédio que está sempre sendo construído, sempre sendo melhorado. Não é algo assim que tu bota abaixo e cria algo logo em seguida que talvez não seja nem tão bom. Não, lá está sempre sendo melhorado. Vocês colocam tijolo por tijolo, então está Exato. sempre em obra, mas aquele que vocês colocaram jamais vai cair. Exatamente. Excelente comparação. Então é uma realidade, graças a Deus, uma boa realidade que nós vivemos lá. E sem dúvida alguma, eu acho que isso aí é uma das chaves do sucesso, da gente manter essa entidade tantos anos, né, em evidência e bem. Sabes que quando eu comecei, eu sempre falo isso, o grande tradicionalismo, comecei pelo Tiaraju, pela região Tiaraju e tal, e aí eu fiquei conhecendo o CTG Aldeia dos Anjos, porque a gente fez a primeira Inter, não era regional, tinha um outro nome no início, que foi lá no Rancho da Saudade, dançou, vocês só fizeram um show, o Aldeia só fez show que tinha chegado. Lembro, 92. Foi em 92, dançou Lanceiros, dançou Aldeia, e depois tinha os que iam concorrer para ir para o Fegate, Exato. E vocês, o Aldeia e o Lanceiro só fizeram show. Porque eu lembro muito bem, foi no Rancho da Saudade, foi em 92. Porque em 91 acho que foi no Glauco Saraiva. Eu não participava Exato. ainda. Foi minha primeira participação com o grande Aldeia dos Anjos, ou seja, os grandes grupos de danças do estado. Eu fiquei deslumbrado, porque conheci o Tiaraju, achava uma maravilha, já achava que era o Ouri, que era o professor, e era uma invernada muito... que vinha atrás disso, daquilo, a gente sabia daquilo que a Carmen falou, de responsabilidade. Quando eu vi o Aldeia dos Anjos dançar, e o Lanceiro da Zona Sul, meu Deus, que coisa maravilhosa isso. E ali para mim foi um início de tudo isso, e o Aldeia eu fiquei conhecendo por o show. E aí começou, falei tudo isso aí para dizer duas palavras. Não, esse pessoal é muito prepotente, é muito isso, muito aquilo. Bom, aí quem é que eu fui conhecer? Primeira pessoa que eu conheci, Valeci Cabeleira. Bom, falar que são prepotentes, conhecer o Valeci Cabeleira, pelo amor de Deus, né? É completamente oposto, né? É uma pessoa que é fantástica. E aí, se aproximando assim com muito cuidado, o próprio Paulinho se aproximando de vocês, a gente querendo chegar perto, e a recepção foi maravilhosa. A primeira imagem que eu tive de vocês nunca foi isso. Porque com o Márcio a gente tem que um nome a manter, um padrão, uma etiqueta a mostrar. Porque são campeões e não podem andar se arrastando. Tem que mostrar o que são realmente. Mas nunca com prepotência. E olha que isso foi em 92, estamos em 2014. Eu falo isso de cadeira.
pela grandiosidade do CTG Aldeia dos Anjos, começa a falar com as pessoas e começa a ter assim, uma recepção. Mas são gente igual a gente, sabe? A gente começando, são gente igual a gente, tal, são pessoas maravilhosas. Então eu tenho que dar esse retorno ao vivo na TV Tradição, para que pessoas fiquem sabendo desse meu depoimento desde 92. O show foi lindo, maravilhoso. Lembro ainda, no show de vocês tinha a dança dos facões, os peões dançavam a dança, lindo, maravilhoso. E aí eu fui me aproximar, tem que conhecer essas pessoas, eu tenho que chegar perto dessas pessoas. E foi muito bom. Então, o Aldeia já está de parabéns desde essa época, desde 92. Desde obrigado, obrigado. Merecem mesmo. E até o lema caseiro nosso é CTG Aldeia dos Anjos, sinônimo de hospitalidade, criado pelo Valeci Cabeleira Vitello. Criado pelo Valeci. O Valeci é uma pessoa conhecidíssima em Gravataí pela sua popularidade, uma pessoa de grandes investimentos no município, um grande trabalhador, trabalha até hoje, é um grande trabalhador, mas é uma pessoa realmente, hospitalidade, fala com o Valeci, fala com a Aldeia dos Anjos. E aí então tu teve, dos 10, vocês ganharam 9. Exatamente, ganhamos 9. E teve algum ano que vocês não ficaram entre os primeiros? Porque Sim. eu não lembro. Não, teve, claro. Esse último ano, por exemplo, foi um ano que não foi... Não ficaram entre os 5. Não ficamos entre os 5. Esse último ano agora, 2013. Mas não ficaram entre os 5, mas ficaram entre os melhores. Ficaram quem, em 8º? 7º? Nono. Então é isso, quer dizer, então... Mas e o Aldeia dos Anjos é o CTG que mais participou. Acho que nunca ficou fora. Nunca deixamos de participar. Deixaram de participar. Não. E é o CTG que mais valoriza o evento, o Enarte. Porque sempre participou. Vê, o grupo tem participação desde 78. O Enarte, fizemos o lançamento recentemente agora do Enarte em Santa Cruz do Sul, e 29ª edição esse ano, 2014. Exato. Pô, das 29 edições, o Aldeia é dono de 10. Seja Mobral, seja Fegarte, porque a 29ª não é só do Enarte, né? É a sequência dos festivais 29ª. O Enarte em Santa Cruz do Sul é o 18º. Então, o Aldeia é campeão de 10 desses 29. Tem alguns vice-campeonatos também. Sim, vice-campeonatos que vocês têm. Que também devemos considerar, porque é um resultado belíssimo. Né? É o estado inteiro que participa, né? É um funil, né? Vem eliminando, que chega no Enarte ali, sobram os 5. Os 5. Sobram 5 ali, aquilo é maravilhoso. Mas para tudo isso, os professores e tal, eu quero deixar o exterior para depois, tá? Muitos ensaiam muito, Marcos? Sempre ensaiamos muito, sempre batalhamos muito, claro, nos fins de semana. Nos finais de semana? Nos finais de semana, sábado, domingo e tal, tradicionalmente. Até porque os integrantes trabalham, estudam. Exato, aí também hoje a gente tem uma realidade de ter pessoas de outras cidades, né? Então, tradicionalmente no fim de semana. Então, faz parte essa rotina, né, de todas as gerações que passaram pelo Aldeia dos Anjos, essa rotina de muito trabalho. De os ensaios, finais de semana. Exato. E aí entra o comprometimento que eu falo, que é uma filosofia, né, da nossa entidade. Todos os grupos, todas as invernadas de base, mirim, juvenil, a veterana, adulta, nós temos uma carga de horário de ensaios, e isso, as crianças quando entram na mirim passam por isso, quando vão para juvenil continuam, né, até chegar então na invernada adulta. Essa carga horária de ensaio inicia lá da mirim, não é só para um grupo adulto. Quando chega na invernada adulta, claro, esse tempo se multiplica. Mas as pessoas já sabem que para conseguir ter sucesso, nós precisamos ter um tempo maior de dedicação. Então, isso não é uma surpresa, né? Um fator surpresa. Todos nós sabemos que quando chega lá, já uma dedicação, exige um comprometimento, né, para que haja um resultado. E existem muitos grupos no Rio Grande do Sul, muitos grupos com qualidade, e para nós conseguirmos manter esse padrão de qualidade, nós precisamos também treinar muito. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, nunca achar que, bom, eu sou 10 anos campeão, eu vou só dar 2 passos para cá, 2 passos para lá e vou levar o título. Não no sonho. O sonho sempre é ser campeão, mas trabalhando muito. Sim, essa é a filosofia do Aldeia. Muito. Essa é a filosofia do Aldeia, de trabalhar muito para poder chegar. Teve um ano que vocês fizeram uma abertura do Enarte, ou uma entrada de vocês, não lembro, que vocês trouxeram peões, hoje veteranos, né, mas eram peões que já tinham dançado. 2010. Foi 2010. 2010, foi abertura muito 2010. Abertura 2010. Isso. Tinham integrantes de outras datas, de outras gerações. De outras gerações. E aí a gente fez todos juntos, a gente fez 2 coreografias que foram marcantes na história do grupo adulto, né?
que foi a coreografia Rodeio das Velas, o nome dela, e mais a coreografia Amigo e Guerreiras da Paz. 3 coreografias marcantes da história da aldeia. Então, nós colocamos no palco do Enarte essas gerações que dançaram essas coreografias, cada uma no seu tempo, né, no seu ano, com os trajes que nós usamos também nesse período. E foi emocionante, assim, as pessoas que participaram, que fizeram parte desta abertura, comentam até hoje a satisfação que tiveram em poder reviver conosco aquele momento, porque penso eu, que deve ter passado um filme assim na cabeça das pessoas tudo aquilo novamente, que dançaram muito tempo aquelas coreografias e que têm um carinho especial por elas, assim como nós. Sim, eles tiveram na época deles também a emoção que vocês têm hoje, claro, de continuar fazendo esse trabalho. Todos eles foram campeões, tinham sido campeões do estado já. Então a gente fez ali, acho que eram 34 casais. Eu não lembro dançando, ficou muito bonito. Porque a gente conhecia casais. muito deles, tal, e olhava e via aquela beleza lá na pista, comentando exatamente isso. A emoção que eles deveriam estar sentindo, estar ali novamente participando, porque estavam participando ativamente, mesmo que fosse só abertura ou coreografia de entrada ou saída, mas estavam participando novamente no tablado do Enarte. E o mais interessante de tudo isso foi poder reunir durante um tempo essas pessoas, né, na nossa entidade novamente, alguns já com filhos. Então, é emocionante para te ver as pessoas voltarem para um lugar onde passaram tanto tempo, né, se dedicando para algum campeonato e trazer agora a família. Então, foi assim algo que jamais vamos esquecer. Sem dúvida nenhuma. Pelo sucesso que a Aldeia dos Anjos faz, deve ter muita procura de peões e prendas querendo participar do Aldeia dos Anjos. Como é que vocês administram isso? Como é que funciona isso na Aldeia dos Anjos? Bom, tem, né? Tem sempre pessoas procurando e tal. Primeiramente, a pessoa tem que ser sócia da entidade. Essa questão administrativa. Tu tem que ser sócio da entidade para poder participar. Sendo isso, tu pode passar a frequentar os ensaios. Então, mas que tu vá dançar definitivamente é uma questão técnica, né? Uma questão que cabe a nós dois aqui definir. Vocês é que definem isso. Exatamente. Então, dentro da disponibilidade, dentro da necessidade que eu tenho no grupo e dentro da condição técnica que o dançarino está proporcionando a nós, né? Ou não. Então, isso vai definir, mas assim, para poder participar dos ensaios, todo associado tem direito. E se tu tem um bailarino, ou uma bailarina, um peão, uma prenda, que não está correspondendo à parte técnica, como tu acabou de falar, vocês trocam no grupo, tem um grupo reserva, tem um casal reserva, um peão, uma prenda reserva, como é que vocês têm mais que 12 pares? Como é que tem? Como é que é um grupo? Temos mais que 12 pares. A gente tem lá um número considerável de pares participando da equipe grupo adulto, né? Então aí a gente mais ou menos tem uma equipe formada por 17, 18 casais, né? Essa equipe ela gira. Então nós temos mais ou menos uma base principal, como todos os grupos devem ter também. Sim. Trabalham, e a gente faz esse trabalho ali nas condições que a pessoa apresentar e puder cumprir, né, ao agrado. Porque a gente fica sabendo, para andar pelo estado inteiro, o casal lá não vai mais dançar lá no CTG. Lá no CTG, não sei da quando lá, se mudou para Gravataí, ou que mudou de residência e tal, quer dançar. Por isso a minha pergunta, porque é um grupo grande. Pelo sucesso que faz o Aldeia, é um grupo grande. Pelas invernadas de base que tem o Aldeia, Mirim, Juvenil, automaticamente esse pessoal, por serem sócios, estarem lá há tanto tempo, automaticamente vão subir automaticamente para o grupo adulto. Isso é óbvio. E o pessoal que gosta e pode, não quer abrir mão de dançar numa invernada adulta, porque é o espelho da entidade, né? E aí surgem os sócios novos, aqueles que querem fazer parte do sucesso e tal, e aí fica... as pessoas muitas vezes não têm noção como fica para poder administrar isso com os professores. Não, claro que a gente tem esse fenômeno, a gente tem todo o cuidado do mundo, acontece com todos os grupos que passam por uma fase boa, vencedora. E claro que a gente tem toda uma atenção para isso.
Né? A gente também não quer o aproveitador da história. Assim, não é só comer um filé, né? Tem que saber roer o osso também, isso, né? Claro, sem dúvida. Então isso a gente sempre leva muito em consideração. Uma pessoa para poder participar lá, ativamente mesmo, oficialmente, tem que demonstrar seu valor, demonstrar a gratidão que está por estar ali e o quanto valorizou passar por tudo para estar ali. Não tem essa coisa de chegar e sair dançando, não é que a gente acha isso aí, mas não é filosofia. Preço. Mas a gente também tem mais pessoas que trabalham, né, junto. Então, como eu falei, a gente não tem um grupo fixo de 12 casais, nós temos uma equipe, grupo adulto, que tem 18, 19 casais. Cada um deles demonstrando seu valor e botando o seu potencial no momento exato. Então, a gente tem isso aí, esse grupo gira. Eu confio em todos eles para isso. Eles são preparados para poder cumprir com esses papéis. As pessoas que ainda estão trabalhando para chegar nesse nível estão acompanhando o grupo. Né? Mas é uma questão de tempo. Eu costumo dizer que fazer parte do Aldeia dos Anjos não é somente fazer parte da invernada adulta. Né? Nós temos muitas atividades, temos viagens, temos as competições. Claro que todos almejam dançar o Enarte, mas sempre eu procuro deixar claro que as pessoas vão poder mostrar o seu trabalho ao longo de um tempo. Se não deu agora, pode dar amanhã. Eu acho que a gente sempre tem que estar preparado para descobrir, né, esses talentos. Tem pessoas que são muito colaboradoras. Então, para mim, se eu tenho um colega que dança uma dança, ou 2, 3 no Enarte, ele vai ter o mesmo valor daquela pessoa que dança todas as danças, inclusive entrada e saída, ou aquelas pessoas que dançam apenas as coreografias. Eu acho que isso é um trabalho de equipe. Nós temos que estar atentos a isso. As pessoas que entram no Aldeia dos Anjos não podem, na invernada adulta, especificamente, não podem pensar só em participar do Enarte, porque a própria invernada adulta não é só Enarte. Nós temos muitas atividades, nós temos muitas apresentações, e nestas apresentações, nestas atividades, a gente pode avaliar essas pessoas. E é muito difícil esse trabalho de avaliação, porque engloba muita coisa. E às vezes, a gente não quer ser, assim, agir mal com a pessoa, ou, de repente, não escolher por algum motivo. São muitas coisas que a gente tem que levar em consideração. Não é um trabalho muito fácil. E, por a responsabilidade de vocês é grande. Exatamente. Por esses 10 títulos, como tu estás dizendo, de representar, não é só dançar o Enarte. O Aldeia dos Anjos, quando entra no Enarte, no ginásio, lá de Santa Cruz do Sul, falta lugares para as pessoas. Quando a Aldeia dos Anjos entra. Hoje já temos outras entidades também. Que entram lá e já falta um lugar. Não lembro agora qual, mas outros CTGs que entram e as pessoas entram no ginásio para assistirem o espetáculo de dança. Isso é uma responsabilidade muito grande. Porque a Aldeia é dono dos 10 títulos dos 29. E nós temos esse compromisso, porque com a existência de outros grupos que também têm qualidade, nós estamos sempre na competitividade. São respeitados assim, lá vem o Aldeia. Exatamente. Não é isso? Lá as vem o Aldeia. pessoas esperam do Aldeia dos Anjos. E então cabe a nós também ter esse zelo por esta qualidade. Sem nós dúvida. Queremos a responsabilidade sempre, é muito grande. Nós queremos sempre ter um grupo competitivo. E para isso, não é uma tarefa muito fácil tu definir um grupo em 2, 3 meses. Isso ao longo do tempo nós vamos vendo, né, qual é a melhor opção, mas em termos de equipe, talvez sejamos fortes assim, porque temos muitas pessoas que trabalham para que o grupo é coeso. Exatamente, para que esse grupo se mantenha nesse nível de competitividade que procuramos. Assim, a função de professor, de instrutor de dança, isso aí não importa quem seja, pode ser eu, pode ser fulano ou ciclano, sempre uma posição que às vezes gera antipatia, né? Mas porque a gente tem que... o técnico tem que decidir, só tá feliz. Para te arrumar um inimigo é fácil, né? Que nem futebol, só tá feliz os 11 que estão jogando. Então, assim, tu passar por isso,
cobrar e tal, todos os instrutores do Rio Grande do Sul passam também por essa situação aí que não é tão simpática, né, no nosso trabalho. Mas assim, o que norteia a gente é buscar levar o nome da entidade e levar o nome do nosso trabalho, também não importa em qual entidade que seja, levar o nosso trabalho com muita qualidade. Então é isso que a gente faz e a gente tem as nossas convicções, vamos trabalhar sempre por elas, para buscar um trabalho que sempre seja lembrado por uma boa qualidade, claro, né, sem dúvida, muito respeito. Especificamente dentro da aldeia, a gente tem muito, nós temos assim um bom costado das patronagens sempre. Agora, atualmente, com o patrão Joel Silva, que é o patrão da entidade nos últimos 3 anos, 4 anos. Então, ele sempre primou por isso também, trabalhou muito com categoria de base também. Então, a gente tem um trabalho forte nesse sentido, que é uma continuidade. É uma continuidade. Exatamente. Facilita daí, né? Facilita o trabalho, não temos problema com isso aí. Como é que vocês, como professores, administram isso? O Aldeia, 10 títulos, é um CTG de nome mundial. Aí, como tu disseste assim, eu nem sabia que lugar tinha ficado a Aldeia, para mim era 7º, 8º, não lembro. Ficar em 9º. Qual é o assunto depois disso? Como tu falou, comparou com o futebol, como é que é o assunto vestiário? O resultado saiu, voltamos para casa. Como é que vocês administram isso? Até na cabeça. Vocês já têm uma bagagem maior de vitórias e de derrotas, mas esse pessoal que está no grupo de vocês, como é que vocês apaziguam isso? A primeira coisa assim que tu tem que ter um senso crítico muito grande, né? Então, senso crítico. Tem que ter um senso crítico. Tu tem que saber assim, o que tu fizeste naquele momento dos teus 20 minutos de apresentação. Ter um senso crítico para fazer uma avaliação daquilo, foi mesmo satisfatório. Lembrando que uma competição nessa, tu não depende só também do teu desempenho, mas tu também depende do desempenho dos teus concorrentes. É um grupo que está se apresentando. Exato, então tem que saber avaliar os concorrentes teus, aí podem estar num excelente momento. E então, assim, primeira coisa, senso crítico, saber o que foi feito, poderia ter sido melhor, não poderia, tá? Então, isso tem que avaliar. Primeira coisa, 100%, sempre é feito isso para nós. Sempre temos essa coisa assim de avaliar, pode... Quem faz isso são vocês, com o grupo. Com um grupo, e até em momento de vitória. Até em momento de vitória a gente faz isso. Senso crítico, pessoal, ganhamos, mas e aí? Foi o que a gente estava querendo? Era o que a gente estava preparado para fazer? Poderia ter sido mais. Então, isso é importante. Sempre fazer uma autoavaliação, a gente constantemente faz isso, né? Constantemente estamos trabalhando nesse sentido. Isso faz o grupo crescer para o ano seguinte, exato, para a competição. Não, para a competição seguinte, faz o grupo crescer, exatamente, sem dúvida nenhuma. Com certeza. A gente sente Eu isso. acho que esta análise é importante ser feita sempre após um resultado sendo bom ou sendo ruim, ou não sendo ruim, não sendo aquele que tu almejas, né? Ou para qual tu trabalha. Então, essa conversa sempre tem, porque a gente também tem que se preocupar com as pessoas que estão chegando, que estão fazendo o seu primeiro Enarte. Essas pessoas têm... para que não cause frustração. Exatamente, para que elas não se sintam... Poxa vida, será que todo o meu esforço, então, foi em vão? Não foi em vão. Esforço é gasto, porque a gente sabe o quanto vocês tiram do bolso para poder manter um padrão de alto nível. Claro. Vocês em todos os grupos de dança, a gente sabe então, é disso. importante essa conversa sempre, para manter assim vivo dentro das pessoas que estão participando, onde elas estão, qual a responsabilidade que elas têm com a bandeira que elas estão defendendo. Então, a gente sempre faz isso e temos muito apoio da nossa patronagem também, nesse sentido. A gente sente que o Joel segue a linha de Valeci e Pereto, né? O Joel segue uma história, segue uma linha que é uma linha que deu certo, exatamente. Por terem 10 títulos, dos 10 dançam, ganharam 9 dançando e professores. E as outras entidades? Procuram muito vocês para dar aula, serem os professores? A gente trabalha há muito tempo já dando aula para outras entidades. Desde 95 nós já começamos a dar aula, a preparar entidades para competir no FEGART, no caso, depois Enarte. Então, o primeiro resultado de expressão que nós tivemos foi em 96, que aí nós conseguimos o primeiro lugar com a aldeia, e o terceiro lugar com a Estância de Montenegro. Então, e vocês eram os professores? Nós éramos professores. Então foi uma felicidade tremenda para nós. Né? Pois porque eu já vou aproveitar esse gancho e já vou te perguntando.
Como é que tu preparou a Estância de Montenegro? Vocês ficam na beira da pista, se envolvem tanto quanto profissionais que são, acabam cedendo um pedacinho do coração. Aí vocês entram para dançar. A gente só não pode entrar para dançar. Não, claro que não. Mas como é que vocês separam isso? E agora, será que eles vão nos ganhar? Será que não vão? Vocês preparam para ser campeões. A gente sabe. A gente prepara para ser campeão. A gente sabe disso. Até a gente não fica inventando firula. A gente prepara, dá liberdade para o grupo criar as coisas que podem ser feitas ou não. Também não vamos deixar o pessoal fazer com loucura. É loucura. Então, assim, pode fazer, a gente dá liberdade para isso, que o pessoal pode botar o seu toque pessoal. Sua alma da entidade. A gente dá essa... Vocês permitem isso, então? A gente permite que isso aconteça. É importante que isso aconteça. Aí, até atualmente, nós somos vice-campeões do estado pelo CTG Guapos de Itapuí e de Campo Bom, que foi instruído por nós. Vocês são instrutores do Guapos de Itapuí. Sim, somos instrutores do Guapos de Itapuí, que foi vice-campeão. Quer dizer, o Aldeia dos Anjos ficou em nono. O Guapos de Itapuí ficou em vice-campeão. Foi vice-campeão, sim. Quer dizer, aí eu vou te perguntar, tu preparou mais o Guapos do Itapuí do que do Aldeia, Marcos? A gente prepara do mesmo jeito. Acontece que as pessoas são diferentes. A alma vai ser diferente. Como eles podem viver aquilo lá no momento, pela sua identidade de grupo, vai ser diferente. A gente tenta proporcionar o melhor para eles. Também já vivemos com outros grupos, assim, Gildo de Freitas, foi terceiro lugar de estado conosco. Estância da Serra de Osório. Vocês deram aula também. Um bom tempo, Estância da Serra. Bom tempo. Né? E a gente foi terceiro, quinto e quarto. Sempre lá em cima. Sempre lá em cima. Então foram grupos que ganharam de nós o rodeio, inclusive já ganharam de nós um rodeio. Né? A gente mudando dança em brete. E a glória desse pessoal subordinado a vocês deveria ser grande, né? Então, a gente incentiva. A glória de emoção, de poder. A gente vivencia com eles, né? Isso. A gente vivencia a vitória com eles. Então, assim, até uma coisa que, quando um grupo não vai tão bem, a gente fica naquele sentimento, né? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Aí tá um grupo nosso vibrando, eu fico naquela coisa assim, será que eu vibro junto, vibro um pouquinho, saio escondido, vou lá. Deve ser mais difícil, né? É mais difícil. Quando um grupo que vocês orientam e dão aula e são responsáveis, ficarem mais um sentimento de perda mais forte do que o próprio aldeia. Porque a aldeia, vocês são uma aldeia, então fica mais fácil até de administrar isso. E o compromisso nosso com a aldeia é de dançarino, a gente dança. Sim. Então a gente tem um compromisso com o grupo muito forte, técnico. Porque nós temos que dançar, eu não posso simplesmente, a gente ama dançar ainda, a gente quer continuar dançando, a gente tem físico para isso, então a gente também não quer deixar de dançar, mas também tem que cuidar da nossa técnica, nós temos um compromisso assim, pelo amor de Deus, a gente não pode errar, né? Sem dúvida. Então a gente fica numa cobrança entre nós muito grande. A cobrança é maior. A cobrança é maior. Tá, e aí na véspera de um rodeio, não, um festival não, de um Enarte. Vocês estão dando aula para quantos grupos no momento? Adulto? Atualmente nós estamos trabalhando com o CTG, os bolicheiros. Os bolicheiros. O CTG Guapos do Itapuí, o grupo Ive Maraé. São Leopoldo, o Aldeia dos Anjos, o CTG Recanto dos Tauras, de Erechim. E algumas correções, assim, em alguns outros grupos. Já me chega para a pergunta que eu quero fazer. Todos estão no Enarte, final do Enarte. Santa Cruz, 14, 15 e 16 de novembro. Como é que fica? Vocês chegam a ficar ansiosos de novo por mais um Enarte com esses 5 grupos classificados? Sim, porque vocês não vivem lá. Vocês vão viver em torno dos grupos, a responsabilidade de vocês, o compromisso que vocês têm com essas entidades. Dá aquela ansiedade na véspera, consegue dormir de noite ou não consegue mais? Ou estão acostumados pelo profissionalismo de vocês? Como é que é essa ação do Marco e da Carmen nas vésperas de um Enarte? Que é o nosso título maior, não tem? Nosso festival maior. Sim. É bastante complicado, porque tem toda aquela carga já de estresse dos ensaios, né? Que vem acumulado. Vai acumulando, né? Exatamente. E então, quando vai chegando perto desse compromisso de todos, tu também está comprometido com todos os grupos. E o Enarte, especificamente, por nós ainda estarmos dançando, participando ativamente, ele se resume em 2 dias de muita tensão. Sem dúvida, são 2 dias. Porque cada grupo que é instruído por nós, quando ele vai fazer a sua participação, quando ele já vai começar a fazer o sorteio, por exemplo, nós já ficamos naquela ansiedade. Qual a dança será que virá?
porque sempre, como tu acompanha de perto, tu sabe quais são as dificuldades. Então, a ansiedade já começa no sorteio de todos. Então, quando o grupo já entra, a adrenalina 1000, a gente fica acompanhando. Pode parecer mais simples, mas não é. Tu assistir um grupo que tu estás instruindo é mais complicado, porque tu sabe as coisas, né? Conhece as dificuldades tem aquele grupo. Exato, então fica olhando atentamente, fica ansiosa, fica nervosa, vibra junto quando sai, acompanha toda aquela euforia, né, da apresentação. Pronto, passou. Aí vem o segundo grupo, né, num outro turno. Daí tu vive novamente tudo aquilo de novo. Então, e assim vai. Então, são 2 dias assim que tu vive intensamente essa ansiedade. Cada grupo. Não tem como dizer que não. Suponhamos que o Aldeia seja o último dessa sequência de grupos a se apresentar. Já aconteceu isso. Tá, já aconteceu isso. Não foge a concentração de vocês, voltados para aquela responsabilidade de instrutores, de professores? Agora nós temos que dançar, como o Marco falou há pouco. Nós não podemos errar, nós ainda dançamos. Tal. Não foge um pouco a concentração ou aumenta a concentração com isso? Não pode fugir a concentração. Eu graças a Deus, eu vejo que sempre a gente consegue ter isso muito... pensar muito nisso, nesse detalhe, né? Nós temos que estar comprometidos com o nosso trabalho, com o nosso grupo também. Então, existe um momento que tu vai precisar te concentrar para te dançar. Então, esse momento é muito importante. Tem que focar nele, né? Digamos assim. Tudo que vem acontecendo naturalmente. Quando chega a hora da tua apresentação, bom, então agora é a hora que eu vou dançar. Então, eu tenho que me concentrar para isso. A gente tem que desenvolver isso. Não é uma coisa muito fácil, mas, graças a Deus, eu acho que tem dado certo até então. Eu não tenho dúvida que tem dado certo. 10 títulos, dos 10 títulos, esse jovem casal, ganharam 9 dos 10, dançando e como professores também. Para nós passarmos a falar do exterior, isso interfere na relação Marco e Carmen dentro de casa ou não? Vocês chegam em casa, discutem alguma coisa ou conversam alguma coisa? A pergunta é bem objetiva. Discutem ou conversam alguma coisa em relação ao grupo ou em relação à própria aldeia? Não deu certo lá hoje, tal, vocês estão de acordo? Isso não interfere no relacionamento do casal? Não, mas é claro que isso faz parte também da nossa rotina. A gente discute muito. Por isso eu pergunto. Você não tem como separar. A gente conversa muito, claro. Vira cotidiano nosso de estar falando sobre isso. Mas não é que seja interferir, nós vamos tomar, cada um toma um partido. Não acontece isso. A pergunta direta é essa. A gente tem a sensibilidade. Se vocês se chocam com algumas decisões. Pode no momento acontecer isso aí. Pode ter opiniões divergentes, apenas isso. Pode ter isso aí, mas não que isso vá influenciar no nosso relacionamento de criar um atrito, não. Não, isso não. Isso nunca aconteceu. A gente tem bom diálogo. Maravilha. Aliás, como nós falamos no início, né, CTG, e como tu disseste, o Aldeia dos Anjos tem um lema que é hospitalidade, então seria uma incoerência. Os principais responsáveis pelos principais títulos, ou os maiores títulos do Aldeia, se houvesse essa interferência, eu tenho certeza que no dia seguinte isso prejudicaria o profissionalismo de vocês. Eu sabia que não, mas eu tinha que fazer essa pergunta porque o nosso telespectador merece saber toda a vida desses múltiplos campeões do Enarte, o Marco Aurélio e a Carmen. Agora nós vamos falar um pouquinho do exterior. Pouquinho só, porque não tem muito para falar do exterior, vocês viajam pouco, vocês quase não viajam. Quantas viagens para o exterior? Uma por ano? Ultimamente está quase dando uma. Quando é que iniciou essas viagens? Que isso aí teve uma participação do CIOF e tal, não foi isso? Não faz muito tempo, né, Marco? Não foi, no início não, tá? Mas assim, isso aí em 1990, isso começou, foi a primeira participação, viagem da Aldeia para fora. O Aldeia foi o primeiro grupo a viajar para o exterior? Não digo que foi o primeiro, porque, por exemplo, a Varig, o Pagos da Saudade. A Varig viajou muito, a Varig. Agora tinha a Varig, facilidade. Até aí que está o ponto inicial. O gaiteiro do Pagos da Saudade da Varig, que tinha como instrução Paixão Cortes, o gaiteiro era o falecido tio Bruno, pai do Paulinho. Conheci. Então, o tio Bruno, que também foi patrão da Aldeia, ele foi um visionário, ele viveu isso aí. Pai do Paulinho. Ele viveu isso e sempre incentivou isso dentro do CTG. De não ficar com todo esse talento que a gente tem, nossa cultura presa, guardada. Para quê? Eu sei que é muito importante ter aqui, mas a gente também tem que mostrar para fora, isso causa espanto lá fora.
Então ele sempre incentivou. Então em 90, o CTG Aldeia dos Anjos participou do primeiro concurso de danças raízes açorianas, promovida pelo governo autônomo dos Açores, foi em Porto Alegre. O Aldeia participou, juntamente com outras entidades do Rio Grande do Sul, de núcleos fundados por comunidades açorianas, e foi campeão. E o título eram 12 passagens para os Açores, para Portugal e Portugal-Açores, em 1990. Então foi uma loucura, um absurdo. Então o grupo ganhou, viajou. E até interessante foi assim, porque o grupo já fazia apresentações fora do estado. Na pousada do Rio Quente, Goiás, Balneário de Águas Termais, fazia apresentações, e o grupo chegou e 2 dias depois já embarcou para Portugal. Nossa. Então aquilo foi ali que começou, foi ali o ponto inicial da entidade Aldeia dos Anjos. Então assim, ali começou, dali por diante foi seguindo, dando sequência. Então hoje são 24º ano de participação em festivais de folclore, em viagens. São 44 festivais de folclore que o Aldeia já participou. Claro, contando festivais internacionais fora do país e dentro do país. 44 festivais de folclore. É uma bagagem. Acho que não tem nenhuma outra entidade no estado que tenha esse número de participações. Eu acredito, não creio. Falando em Rio Grande do Sul, falando de Brasil, pode ser que tenha outros grupos que viajem mais, assim, talvez Nordeste e Norte. CTGs, não. Eu não acredito. Não, CTGs do Centro de Tradição Gaúcha, não. Pode ser que tenha outras instituições, sim, pelo Brasil afora que viajem mais. Mas de Centro de Tradições, 44 participações de festivais. Exatamente. E quantos do exterior tem noção? Aproximadamente. Foi a sua maioria. Assim, foi a sua maioria. Ou seja, o Aldeia dos Anjos viajou o mundo inteiro. Isso. E nós contando... Boa parte. Contando festivais, assim, que cada festival dura 5, 6 dias. Não estou botando cada dia de participação aí. Sim, não. Tu botou ida. Estou botando exatamente aquele festival. Então, assim, a gente pode até contabilizar cada dia do festival aí, vai dizer que pode chegar até 100, né? Não, sem dúvida. Mas a gente é isso. Telespectadores da nossa TV Tradição, nossas prendas, os peões, Estação C do Saber. Nós somos vizinhos em Gravataí. O Aldeia dos Anjos já viajou 44 vezes para festivais, nunca me levou junto. E sabe como é que eles viajam? Com tudo financiado. Não é assim que funciona, Marco? Exatamente, tudo financiado pelo bolso de cada um. Isso é uma descontração que eu fiz para entrar nessa área, Marco. Muitas pessoas dizem, o Aldeia dos Anjos é rico e viaja. E conhecendo as pessoas do Aldeia dos Anjos, os seres humanos do Aldeia dos Anjos, conversando com essas pessoas, mateando, como nós estamos fazendo aqui no programa Voz da Tradição, a gente sabe que não é nada disso. Imagina você poder defender, não é? Cada um fale o que bem pensa. Como é que funcionam essas despesas dessas viagens, Marcos? Dá uma ideia para o nosso telespectador, que as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento. Acho que é a prefeitura que paga tudo, que é uma empresa lá, a tal de Sogil, a tal de GM que paga tudo e o Aldeia é custeado. Não é assim, nós sabemos. Mas eu quero ouvir de vocês como é que funciona isso. Não é. Sendo bem claro, bem franco, bem honesto. A gente consegue viver isso porque a gente custeia tudo isso, né? As únicas viagens pagas foram realmente essa de 1990 para o Açores, e depois a outra vez que ganhamos o mesmo concurso em 98, que aí o grupo viajou também para os Açores, na final de 97, início de 98, e aí viajou para os Açores também com tudo pago, mas era uma competição que o prêmio eram passagens, né? Sim, vocês ganharam as passagens numa competição. Não eram muitas, eram 12 passagens só. Tá? Isso aí são, se for 12 dançarinos, é 6 pares, 6 pares não faz nada. Sim. Então, assim, e em 2005, nós somos campeões do Enarte, né? E aí ganhamos um convite pelo CIOF Rio Grande do Sul, lá, e em 2006 nós viajamos para o Festival Internacional de Folclore de Anápolis, Goiás, que aí viajamos com ônibus pago, né? Foi um prêmio. Então, isso aí foi um fato que aconteceu. Do restante, é praticamente pura organização nossa. De vocês. Vocês chegaram aí em busca, porque essas duas empresas que eu falei são duas grandes empresas do município de Gravataí, que é a GM, que o mundo todo sabe a existência da GM em Gravataí, e a Sogil, que é a empresa de ônibus, uma das maiores, tem outras empresas menores. Vocês chegaram a correr atrás de patrocínio? Qual foi a alegação? Negaram? O que... Na verdade, isso tudo tem que ser bem encaminhado, e aí vai através de projetos e tudo mais,
E esses projetos realmente são projetos demorados, né? São projetos Vocês normalmente de um ano para o outro e tal. Então, assim, quando a gente vem o convite para nós, desculpa, esse convite geralmente vem com 8 meses de antecedência. Né? Não existe convite de um ano. Eu sei. Nós não temos. Não né? existe. Então é com 8 meses, 7 meses de antecedência. Então é isso que a gente tem que se organizar. O que acontece? Então, nesse período já perdeu uma organização burocrática. Vai começar a pedir uma LIC, uma Rouanet, fica difícil. Então, a gente não vai ficar esperando cair do céu. Né? A gente parte para o ataque, parte para o trabalho, nos organizamos e fizemos acontecer. Fazendo eventos, alguma coisa para gerar lucro? Fazendo eventos de toda espécie, para gerar lucro, apresentações, tal. A antiga rifa, que ajuda, rifa. Essa é a mais tradicional dos tradicionais. De todas. E, claro, buscando depois aí completar esse valor que falta com suas próprias finanças. Né? E o município de Gravataí? Prefeitura e políticos de Gravataí apoiam muito essas viagens de vocês ou não se misturam, não gastam seu dinheiro com essa cultura que tu mesmo disse que é muito bem vista pelo exterior? Financeiramente nunca apoiaram. Nunca apoiaram. Não, o apoio do poder público nesse sentido nunca teve. O que tem é um apoio formal, tal, prestigiando a ida da entidade, é isso, um reconhecimento em meios de comunicação. Discurso bonito. Isso aí muitas vezes, né, sempre tem. Não é sempre que tem também. Muitas vezes tem. Tá, então conta para nós, pedir para vocês dois nos contarem como é que é quando pessoas de outros países ficam sabendo da nossa indumentária, da nossa dança, da beleza da nossa cultura. Como é que é essa recepção lá fora? Dê uma ideia ao nosso telespectador do que é isso. Certo. Isso é uma coisa bem curiosa, porque quando a gente faz uma viagem dessas, a gente está fora representando um país. Né? Tu falaste antes no CIOF. CIOF é uma das entidades que organizam festivais no mundo todo. Existem outras. Né? E a maioria delas chanceladas pela Unesco. Então, o que acontece? Quando tu vai para um festival de folclore a convite, tu está representando um país. Então, por exemplo, agora na Turquia, nós éramos conhecidos como Brasil. Não é aldeia, nem Gravataí, nem Rio Grande do Sul. É o Brasil que está aqui. É o país. Brasil. Simplesmente Brasil. Quando chamavam pelo nome do país. E aí, por uma norma que é bem clara e fica bem clara para todos, nós não podemos levar, em momentos oficiais, bandeiras regionais. Só do Brasil. A bandeira do país. E agora, quase sempre ela é fornecida pelo festival, para não ter problema algum nesse sentido. Para tu não levar uma escondida e dizer que é. Assim, do Rio Grande, se sou eu, já levo do Rio Grande, claro, que é do Brasil. Mas a gente tem, sim, claro. Sim. Só que o que acontece? É uma coisa formal para evitar o quê? Para evitar manifestações separatistas. Sim, eu entendo. É algo que acontece. Eu entendo. Então, assim, é importante, é uma preocupação pertinaz isso aí. Entendeu? Então, nós lá, a gente representa o país. E isso causa muita estranheza quando o pessoal vê. Claro, eles têm ciência que o Brasil é um país continental. Obviamente, tem culturas totalmente diferentes de uma região para outra. Sim, eles têm esse conhecimento. Porém, existe sempre o clichê, a imagem clichê que é vendida aí fora. Então, essa imagem clichê é do quê? É do que mais é visto, samba. Samba, é carnaval. Vocês têm uma indumentária linda, que é com as cores da bandeira do Brasil, né? Tem. O vestido das prendas. Uma alusão à bandeira. É uma alusão, não é uma. Temos, é uma alusão, bem que disseste mesmo. Porque como tu lembraste agora, quando a gente vai representando um país, tu tem que fazer o teu folclore, mas tu tem que também mostrar o folclore do país. Então é isso que a gente faz. A gente faz isso desde 2009, né, Carmen? A gente mostra isso aí, né? É claro que a nossa especialidade é o folclore do nosso estado, né? O folclore do Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Mas é inevitável, as pessoas pedem. Quando vem um grupo do Brasil, exatamente. E as bailarinas do pezinho Cana Verde sambam bem? Perguntam onde é que estão as mulatas, onde é que está o futebol, onde é que está a capoeira, onde é que está o samba. O futebol, os guri nem tanto o futebol, mas quebram o galho. Exatamente, mas então são marcas que o Brasil tem, muito fortes, né, lá fora, e que nós, quando nos apresentamos como Grupo do Brasil, mostramos um outro Brasil, um Brasil de bombacha, né? E isso causa um estranhamento no primeiro momento. Sim, você tem imagem da mulata em Copacabana. E isso mesmo. Não sabem, até
ouviram falar, mas não sabem da Isso mesmo. existência do gaúcho piochado. Nosso país é um país muito grande, Muito tem grande. uma diversidade cultural imensa, tem regiões com um folclore muito característico. O Rio Grande do Sul é um. Então, no primeiro momento, assim, tem esse estranhamento pelas roupas. Mas depois, o curioso de tudo é que as pessoas vêm querer saber, perguntar se a gente anda assim mesmo no dia a dia, como que Surgem essas perguntas. Surgem essas perguntas, assim, como que são os bailes, onde nós nos apresentamos. Então, desperta essa curiosidade. Assim como nós temos curiosidade também em saber o folclore dos outros países. Claro. Então, essa troca de informações é que enriquece a tua viagem. Tu poder explicar as características do teu país, por que tu usa uma bombacha, de onde ela veio, por que nós temos que usar os vestidos compridos. Tem que conhecer a nossa história mesmo. Tem que conhecer. Tu tem que conhecer um pouco da tua história, do teu folclore, para te poder conversar com as pessoas que vêm perguntar. Não adianta também tu esmiuçar a nossa história, tu tem que ser um aparato geral, é assim, por isso. Não pode ser muito... Objetivo, né, na resposta, porque eles têm curiosidade, nós sempre levamos o chimarrão, então eles têm curiosidade em saber por que nós tomamos muito chimarrão, então tem toda aquela explicação, alguns pedem para ver como é que se faz, como é que é o preparo, querem saber como é que é a erva, enfim... os avios do mate também é uma coisa que chama atenção, porque nós carregamos de um lado para o outro sempre o chimarrão. Então, essas coisas despertam, assim como as nossas danças também. Desperta a curiosidade, porque que Brasil é esse? Que Brasil é esse que estão representando? Isso que é o gratificante, né? Nós somos instrumentos de propagação de cultura. Sem dúvida, eu ia colocar isso agora. E a gente tem consciência disso. A cultura do Estado no mundo inteiro. A gente tem consciência, nós temos essa responsabilidade. Responsabilidade, mostrar a pilcha exatamente. E assim, muitas vezes, de mostrar como é o Brasil... Né, em todos os seus aspectos, nos seus usos e costumes, e também quebrar um pouco de paradigmas que às vezes acontecem, que existem aí fora, e levar uma ótima imagem do nosso país. É o nosso dever. Sem dúvida. Nós já vamos chegar a falar nisso aqui, que nosso programa já está lá nos quase, mas me corre a pergunta e a gente conversa outra coisa. Como é que surgem as coreografias de vocês? Quando é que vocês descobrem? Isso é ao amanhecer, é na hora do chimarrão? Ou é na hora que o Marcos diz, vou tomar uma ducha porque eu estou cansado, e aí surgiu uma... Como é que surgem as coreografias? Porque são os grupos diferentes, tal. Uma Aldeia dos Anjos especificamente. Sim. São vocês que criam. Como é que surgem as coreografias? Na verdade, a gente tem as ideias, assim, né? Então a gente fomenta isso aí também no grupo. E a grande coreógrafa do grupo é a Lúcia Brunelli. Então, a Lúcia Brunelli trabalha conosco coreografando desde 96. É uma colaboradora, é uma aldeana. Ela cria uma coreografia e traz para o aval de vocês. A gente troca ideia do tema e ela faz aquela que vocês jogavam lenços e cobriam as prendas, foi no retrasado? No Foi 2009? Foi de 2009. Aquilo ficou lindíssimo, que jogavam um pano. Aquela ali foi... Uma das. Aquela coreografia foi criação do grupo. Do grupo, claro, com uma supervisão técnica da Lúcia Brunelli naquele momento que ela não tem como fazer as duas. A entrada foi dela. Então, assim, são ideias que surgem, que a gente decide e que a gente leva ao palco. Enquanto o Marco toma o chimarrão, nós vamos falar agora desse troféu aqui. O mais recente troféu do CTG Aldeia dos Anjos. Aliás, a CTG Aldeia dos Anjos fica em Gravataí, né? Quem é de Gravataí tem um diferencial muito grande. Não, porque eu moro lá, nada a ver. Eles estão trazendo para nós aqui, a meu pedido, eles trouxeram esse troféu e essa medalha, porque eles chegaram da Turquia uma semana. Exatamente, faz já uns 10 dias. Uns 10 dias que eles chegaram. Quando eu liguei para o casal para marcar a entrevista, eles estavam embarcando para a Turquia. E já deixamos agendado a entrevista para a volta. Eles imaginavam trazer esse troféu e essa medalha. Eu só imagino, bom, se eles não trouxeram, a gente vai falar por que não trouxeram. Mas vamos falar da Turquia, que está recente na cabeça de vocês. Sim. Esse troféu, o mais recente que tem, foi o último troféu até o momento. Sim. Conquistado pela CTG Aldeia dos Anjos. Como é que foi esse festival lá, Marcos? Esse concurso, essa competição, como é que foi? Olha, o festival... Receberam um convite? Sim, a gente recebeu o convite através da FEBRARP Brasil,
Tá? Através da FEBRARP, que é uma entidade que promove, no caso, a viagem de grupos brasileiros para fora e também a vinda de grupos estrangeiros para festivais aqui no Brasil. Então, através da FEBRARP, nós recebemos o convite para irmos à Turquia, nesse festival, que é um festival competitivo. O diferencial dele. 24 países, cada um com um grupo. Turquia não participa. Turquia participou apenas como participante, não concorreu. Não como competidora. Não competiu com ninguém. Não. 24 países? 24 países, fora a Turquia, claro. Sim, fora eles. Fora eles. Então, e o Aldeia dos Anjos foi campeão. Graças a Deus. De fazer o nosso primeiro concurso internacional. Esse é o primeiro título internacional? Esse é o nosso primeiro título. Nesse ramo de festivais internacionais de folclore, existem alguns que são competitivos. Sim. E pela primeira vez nós, então, fizemos parte desse novo mercado de festival e, graças a Deus, né, fomos agraciados com o primeiro lugar. E sabemos que por se tratar de Aldeia dos Anjos, eles ganharam o primeiro título internacional. O Enarte são 29 edições, eles têm 10, então se preparem. A gente foi uma experiência única, né? Pelo menos a gente pode dizer que foi muito legal. O festival, como eu te falei, ele é ímpar. Ele é ímpar porque pela organização, pela estrutura do evento. Em 2011 eles ganharam o prêmio de melhor festival do mundo. Eu vou te perguntar, causa inveja em nós sobre a preparação, a organização desses festivais lá fora, Marco? Causa. Né? Vou dizer que causa, sim. Tá? Ele é muito bem... Sentido de organização, de estrutura? Sim. A estrutura era fantástica. A estrutura para os grupos também era fantástica. Assim, nós chegamos, a gente foi recepcionado no aeroporto e estou falando de 24 países, 24 grupos que chegaram lá. No aeroporto? A gente foi recepcionado no aeroporto de Istambul e já com uma recepção oficial. O Aldeia levou tradutor ou eles tinham? Não, a gente, no caso... Vocês tinham... muitos grupos falam inglês, eu falo inglês, falo francês também. Então a Carmen fala espanhol. A gente não tem problema com tradução nesse sentido, não. E aí eles fornecem o quê? Um tradutor do turco para o inglês. Uma pessoa, um turco. Deve ser bem complicado. O turco só se fala na Turquia. Então não tem como a gente saber, né? Mas eu queria dizer para o senhor o seguinte, na Turquia agora já se fala brasileiro, porque a Aldeia foi lá e mostrou quem é o Brasil. Mas assim, a gente foi recepcionado no aeroporto, oficial, já ganhamos um buquê de flores, uma recepção oficial, os crachás, eles já fizeram uma preparação antes. Fomos para o hotel. Lá os grupos ficaram todos em hotéis. Em hotéis? A gente, muito tem bem. Essa em coleginha, em casa de amigos? Não, lá o evento foi bem pensado para isso. Então a gente ficou no Hotel 4 Estrelas. A cidade o nome da cidade é Büyükçekmece, que na verdade é um distrito autônomo de Istambul, na grande Istambul. Ficamos lá como sede. O festival aconteceu ali, uma estrutura enorme, muito grande. Paralelo ao festival, também aconteceu uma feira de artesanato de toda a Turquia, com artesãos de renome na Turquia e também uma competição de esculturas em mármore com artistas do mundo inteiro. Os mais renomados. Um festival enorme, então. Enorme. O de dança era um que estava dentro do contexto. Uma das atividades. Era uma das atividades, uma das grandes atividades, por sinal, porque eram muitos grupos, né? Então a gente foi separado em 3 chaves. Tinha eliminatórias, sim ou não? Não, na verdade eram audições. Então a gente tinha 3 chaves. A nossa chave... Ela ficou para uma sexta-feira, no caso, foi a última chave, chave C, e nós íamos para um teatro fechado, onde só ia o grupo. Aí a comissão avaliadora, porque era uma comissão avaliadora, formada por 10 folcloristas de renome do mundo inteiro. Não era só da Turquia? Não, existiam 3 turcos. Pessoas do folclore, responsáveis até pelo folclore nacional da Turquia, pesquisadores, mas existiam pessoas do mundo todo. Entendeu? Outras pessoas de renome trazidas para fazer essa avaliação. Eu tenho que perguntar, se eu estou em dúvida, o telespectador também. E vocês dançaram o quê? Nós fizemos a apresentação de 20 minutos. Nós tínhamos que mostrar toda a diversidade nossa de trajes e danças em 20 minutos. Não foi 1 hora de apresentação, não foi 35 minutos. 20 minutos vocês tiveram que mostrar que tinha que ser campeão. Exatamente. Então, quanto mais a gente conseguisse mostrar uma diversidade naqueles 20 minutos, então a gente conseguia atingir mais objetivos. Por quê? Porque nós estamos competindo também com companhias nacionais lá, que também estavam lá. Então, tu tinha que tentar ser o mais dinâmico possível nesse primeiro momento, que foi dentro do teatro. Depois, no mesmo dia, nós íamos para o anfiteatro, que cabiam 3.000 pessoas mais ou menos, e lá nós tínhamos mais 5 minutos de avaliação.
Então, tinha que dançar mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Então, praticamente, é muito pouco, né? Mas eu tinha que tentar ser o mais dinâmico possível. Meu Deus, é uma música. Nós conseguimos fazer Falando 2 coreografias, musical, exatamente. Tu imaginas que 20 minutos é o tempo do grupo Enarte. Sim. Na apresentação do Enarte. Na apresentação do Enarte. E aí tu vai fazer lá o que? 3 danças e uma entrada e uma saída, às vezes né, não cabe entrada e saída ainda. E aí lá eu tinha que fazer em 20 minutos, a gente conseguiu apresentar 3 trajes diferentes nos 20 minutos. Vocês fizeram tudo? Fizemos 2 trocas de roupa entramos com uma roupa e fizemos mais 2 trocas ainda. Então foi uma coisa sem deixar o palco vazio, em momento algum. Ah, ficava um grupo dançando, outro grupo ia lá trocar. Nunca estava vazio o palco. Nunca ficava só o cantor. A gente tinha que ter... estava ocupado por dançarinos. E foi uma preparação bastante intensa para esse festival. E essa apresentação de 20 minutos não foi aberta ao público. Como o Marco mencionou, foi uma apresentação para o corpo de avaliadores. E alguns, acredito que tenham sido colaboradores, que foram convidados, mas não era uma apresentação aberta ao público. A apresentação da noite... Só para os avaliadores. Só para os avaliadores. A apresentação no mesmo dia, à noite, de 5 minutos, num outro local, que era a arena do festival... Essa sim, foi aberta ao público, essa apresentação de 5 minutos, nós mostramos outras 2 coreografias com outro traje, diferente do que nós usamos à tarde. Então, as 2 avaliações foram no mesmo dia. Bom, mas na hora de receber o resultado é gratificante, né? É gratificante. Não, e a hora foi no sábado, né? O resultado foi sábado. E aí todos os grupos dançaram, foi um momento que a gente pôde ver todo o trabalho de todos os grupos lá. Todos os grupos dançaram no sábado à noite. E a hora é muito gratificante, por quê? Porque o palco é enorme, o palco é muito bonito, tem 2 telões muito grandes nesse anfiteatro, no caso. E aí o resultado é assim, todas as autoridades locais no palco, os grupos todos no palco. E aí, todos os grupos. Todos os grupos, os 24 países lá no palco. Nossa final do Enarte. Exato, lá, todo mundo no palco. E aí, inclusive os 2 grupos turcos. E aí eles começam a anunciar os resultados, que inclui melhor musical, melhor figurino, melhor bailarino, melhor bailarina, são troféus individuais, troféu destaque da Prefeitura de Buiuti-Métier, e aí vem os 3 primeiros. E aí, o Aldeia levou mais algum troféu, alguma coisa? Não, só o do festival. Aí é muito interessante que quando ele vai anunciar os troféus, os prêmios, ele dá um jogo de luz e os telões começam a rodar um mosaico de bandeiras e fica todo mundo tenso. Saber qual bandeira... Para saber qual bandeira vai formar assim na hora. Assim é o resultado. É emocionante, porque... As bandeiras ficam rodando e tu fica na expectativa de ver qual que vai fixar. Exatamente. Dá um mosaico de bandeiras no telão e aí o apresentador grita para e a bandeira se forma do país premiado. Então, tu imagina a emoção. Espetáculo! Nossa, naquela hora. Não tem como descrever isso aí. E aí foi um título inédito, porque foi título de campeão mundial, etapa Turquia. Sem dúvida. Porque tem outras etapas mundiais também, em Coreia do Sul, porque a nossa seleção Singapura. não conseguiu na Copa do Mundo, vocês conseguiram lá na não é tanto. Mas foi muito intenso. Foi muito intenso. Lembrando que a gente teve sempre que representar bem o país, né? Levar a imagem do país para lá. Aí já não está levando a imagem do CTG Aldeia dos Anjos, nem da Gravataí ou do Rio Grande do Sul, é do país inteiro. Exatamente. Estão respondendo pelo país inteiro, porque lá são brasileiros. Exato. Essa é uma grande verdade. Exatamente isso. E muitos amigos nessas viagens de vocês? Bem, não, muitos, né? Sempre se faz muitos amigos, a gente conhece muitas pessoas, as pessoas têm contato, pessoas que admiram o Brasil, que gostam do Brasil, vêm nos procurar. Isso é uma dádiva de ser brasileiro, porque abre muita porta lá fora. Abre, né? Abre muita porta. Eles têm muito carinho pelo nosso país, pela nossa maneira otimista de ver as coisas, está sempre sorrindo. Então, nós nunca nos sentimos em uma situação de risco, uma situação assim desagradável lá. Sempre uma porta se abria para nós. Então tinha isso que acontecia lá, né? Muitas pessoas vinham nos dar fotos, nos dar brindes, porque a gente era brasileiro. Porque era um brasileiro. Essa visão eles têm do Brasil, talvez pelo futebol, talvez pelo carnaval. Sim, com relação aos amigos, sempre nos festivais de folclore nós ficamos em casas de famílias. Casas de família. Esse festival nós ficamos em hotel. Então, a gente sempre procura preservar essas amizades e hoje em dia, com a rede social, a gente pode manter contato, fica fácil. Agora, como teve a Copa, então essas pessoas que nos abrigaram, né,
nesses outros países que a gente andou, então sempre escrevem. E nesse momento da Copa teve bastante mensagens chegando, dizendo, hoje eu sou brasileiro, né? Daí tu escuta assim, um francês dizendo que hoje ele é brasileiro, porque de alguma forma tu marcou na vida dele, né? Um momento alegre, um momento feliz, então, que ele tem isso ainda guardado. Isso é bastante gratificante, assim. E lembrando, né, Lamir, que a gente está abrindo caminhos, né? Para outros CTGs. Para outros que vão ir, a gente está abrindo caminhos, a gente está proporcionando que seja conhecido o nosso folclore e que outros também tenham essa iniciativa de poder ir, poder participar e poder levar adiante, conquistar talvez até mais. Sem dúvida nenhuma. Então eu vou pedir a vocês que quando chegarem na residência de vocês, hoje não precisa chegar na residência, pega o celular e sai falando, acessem esses amigos do mundo inteiro para que assistam a TV Tradição, a Web TV, que o mundo inteiro pode assistir. Eu quero agradecer a presença de vocês, o nosso programa está chegando ao final, porque eu tenho certeza que eu gratifiquei os nossos telespectadores em trazê-los aqui nessa cultura. Eu sempre digo isso, sou repetitivo, falta tempo quando se fala com pessoas de conhecimentos de cultura, e é isso que eu procuro trazer no programa Voz da Tradição, ou seja, dar ao nosso telespectador que ele sente e assista ao nosso programa. Então multiplique isso para nós, ou compartilhe, né? Esses amigos do exterior para conhecer a TV Tradição. Com certeza. Porque quando vocês estiverem viajando novamente, eu quero ter o privilégio de anunciar aqui que o Aldeia dos Anjos está indo para tal país. Aí a gente acessa o Facebook e fala no programa, anunciando, e aí, quem sabe, conversar com o Marco e a Carmen em um outro país pela TV Tradição, mandar, né, sucesso e tudo mais. Para encerrar, a última pergunta. Esse troféu, isso aí vem como algum aviso ou alguma preparação para o título do Enarte esse ano ou não? Não sei te dizer, mas é um bom sinal, né? Um bom agouro. Assim. A gente fica feliz assim, com ele, motiva mais ainda, né? É uma motivação a mais para trabalhar, sempre. Sem dúvida. Passo a passo, obviamente isso. Claro que sim. Participar, até porque o Sucesso Aldeia não está entre os 5, então está participando da regional, da interregional e tal. Mas esse título aqui já dá um pouco mais de respaldo a vocês, tenho certeza disso. Esse título dá um pouco mais de segurança para continuar o trabalho com o próprio grupo. No sentido de dever cumprido, no sentido de que pode fazer muito e que tem muito potencial para mostrar ainda. Sem dúvida. Eu quero agradecer ao Marco, quero agradecer a Carmen por esse carinho, participar do nosso programa e dizer aos senhores que foi muito bom nosso programa de hoje, conversando com a Carmen Ávila e o Marco Ávila, professores do CTG Aldeia dos Anjos. O nosso programa tem o patrocínio da Tecnissan com o apoio do Artesanato Morungaba. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Levem o nosso carinho, aquela família do Aldeia dos Anjos. E parabéns a vocês por todos esses títulos, em especial a esse título mais recente aqui, da Turquia para Gravataí, ou para o Brasil. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Carmen, por esse... Nós agradecemos imensamente ter tido essa oportunidade. Eu penso que muitas pessoas não nos conhecem e poder falar para esses telespectadores tão queridos que sempre acompanham o teu trabalho foi bastante gratificante. E que a gente possa voltar outras vezes, ou como mesmo você falou, que a gente tenha mais essa interação, porque sem dúvida foi um espaço de tempo que nos foi ofertado para poder trocar essa experiência que tivemos, né? E que, se desse, nós continuaríamos falando por muito mais tempo, com certeza. Então, que a gente possa fazer mais vezes. Muito obrigada. Com certeza, teríamos mais assuntos a continuar falando. Muito obrigado. Por que não? Vamos ver a nossa audiência, a exigência do nosso telespectador. E nós temos um canal de comunicação que o pessoal escreve e nos questionando. Algumas pessoas gostariam que nós entrevistássemos. Quem sabe vamos entrevistar novamente, ou muitas outras vezes, mostrando algum trabalho, algum desses festivais que eu tenho certeza que vocês filmam e guardam, para o nosso telespectador também. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, e eu agradeço a sua companhia, prometendo que na próxima segunda-feira, eu e o meu amigo André Jackson, meu cinegrafista, estaremos aqui para mostrar mais um programa, A Voz da Tradição. Boa noite a todos.